Atualmente, continuo perseguindo o tema dos congressos científicos. Desde 2012, tem um grupo de pesquisa cadastrado no CNPq junto à professora Maria Margarete Lopes, que também, para minha grande felicidade, tem um projeto também sobre os congressos científicos na área de paleontologia, e a gente está tentando articular, né, pesquisadores que por diversas áreas de engenharia, química, física e matemática, e eu com os de medicina, consigamos fazer algum trabalho em parceria, porque outro aspecto que obviamente eu não consegui focar no meu doutorado é a articulação também dessas séries de eventos, né? Um pouco estudar não só o conteúdo delas, mas também um ritual de evento científico que demanda um olhar mais apurado. Então, em linhas gerais, a gente percebe que tem caracterizações de época, né, muito semelhantes, mas que faziam parte, não era simplesmente algo secundário, né? Como, por exemplo, eu posso falar aqui uma dimensão, que é o que eu chamo de turismo científico, que também em outros países, né, não é só no Brasil, na América Latina e na Europa, Estados Unidos, era muito forte, importantíssimo num evento como esse. A ideia de se fazer um turismo científico, né, que hoje a gente não pensa tanto assim, mas na época isso era de fundamental importância, porque era uma maneira de mostrar não só o desenvolvimento das áreas naquele país sede de congresso, como também reforçar, né, o papel daquelas instituições no cenário político, porque as autoridades políticas também elas estavam sempre presentes de uma forma indireta, seja no apoio, mas muitas vezes como convidados, né? E isso tinha um sentido político, não era simplesmente uma autoridade para assistir um evento, né? Então, havia repercussões. E a ideia também de valorizar também esses eventos numa perspectiva de entendimento das mudanças, das transformações urbanas, né? Não dá para pensar série de congressos ou formação de associações num espaço que não seja o espaço da cidade. Então, isso é fundamental também nessas pesquisas que eu venho desenvolvendo, e atualmente estou bastante empenhada em fazer um levantamento das instituições, fazer um passeio também, um pouco à luz desses congressos, um passeio pela cidade do Rio de Janeiro, pelas instituições científicas, né? Então, espero que nesse ano, que é um ano-chave, o ano dos 450 anos da cidade do Rio de Janeiro, as ciências possam também ter um espaço nessas comemorações, no sentido de pensar esse espaço, né, da cidade, que em outras dimensões as ciências têm sido consideradas, mas para essa perspectiva acho que ainda é um caminho um pouco trilhado. Então, venho também trabalhando um pouco com esse projeto de fazer um documentário. E a outra perspectiva aqui no museu, e que tem também uma relação com os congressos, porque a Sociedade Brasileira de História da Ciência ela foi fundamental para a nossa formação, para a estruturação da área, e a sociedade, tal qual essas que a gente vê, né, nesse começo do século XX, elas viam como uma das suas grandes missões a organização de congressos, e isso se mantém. Então, é uma tradição importante na vida do cientista, né, que obviamente passou já por uma série de transformações, de especializações, mas os congressos também é um tema, para mim, os congressos de história da ciência. Então, à luz disso, nós estamos conseguindo, nesse grupo, também articular um projeto maior, porque aí nós estamos falando de pessoas que ainda estão atuando, né, que estão vivas, então surgiu a ideia também de fazer um projeto de história oral. E no Museu de Astronomia e Ciências Afins percebemos também que há uma série de iniciativas que pensam essa dimensão, né, da oralidade, das entrevistas. A gente tem aqui também no nosso acervo uma série de fitas, de material audiovisual que precisam ser, vamos dizer, decodificados, estudados, mapeados. Então, nessa perspectiva também, por outros projetos de colegas que eu percebi que usam muito essa ferramenta das entrevistas, fazer algo mais consolidado, né? Que, quem sabe, fazer não sei se é bem projeto, mas é uma ideia de fazer
algo mais orgânico, né, na própria instituição. Há uma possibilidade muito instigadora de criarmos um núcleo, né, de história oral das ciências aqui no Museu de Astronomia e Ciências Afins, a partir desse repertório já existente, do que está sendo feito e do que podemos fazer nesse campo. E que é muito importante a colaboração, né, e a integração aí nesse caso da pesquisa na área de história com outras áreas aqui do museu. Na minha formação sempre foi muito valorizado o conhecimento, embora os meus pais não tivessem formação superior. Mas livros, isso me marcou muito. Então, eram livros que foram herdados do meu pai. Eu sei que tinham coleções de Monteiro Lobato, livros de literatura, né, universal. Então, aquilo realmente permeou, porque fazia parte do nosso patrimônio. Então, qualquer mudança que havia, os livros iam junto. Então, apesar de poucos, eles foram um referencial importante. Então, a leitura, a dedicação a a área de humanidades sempre foi um forte, mas eu também gostava das exatas e muito das biológicas. Então, cheguei a pensar fazer nutrição, cheguei a pensar fazer odontologia, mas ao mesmo tempo que eu pensava essas profissões na minha infância, eu brincava com as bonecas, ficava perfurando as bocas delas com aqueles restinho de compasso, que as minhas irmãs eram mais velhas, então elas já estavam, sei lá, no ginásio, então elas usavam compasso. Eu adorava aqueles compassos quando eles quebravam, porque ficava aquela pontinha e eu ia lá mexendo nas bocas das bonecas. Mas na minha adolescência que eu percebi também que eu sempre fui muito, eu sempre fui uma inconformada com as injustiças. Então, eu acho que esse lado meu falou mais alto na hora de decidir pelo vestibular e porque entendia de uma forma muito idealizada, e na época ainda, apesar da crise, ainda era muito vista a faculdade de História como uma faculdade de esquerda, né, como um curso de pessoas que estavam ali pensando a realidade, não um curso alienado. Então eu fui muito com essa motivação de que poderia contribuir para mudar esse mundo de injustiças sociais e também não posso esquecer a influência de um professor de história, que também eu percebia que vinha vindo com umas aulas muito de decorar dados. Quando entrou esse professor, Ariovaldo Diniz, que inclusive ele hoje é também, né, professor, pesquisador e adentrou pela área de história das epidemias e a gente acabou se encontrando num outro contexto. Ele veio com uma outra perspectiva em sala de aula, que era justamente questionar aqueles temas, né, sair um pouco daquelas aulas cronológicas. Então isso foi bastante também, acho que foi um demarcador. Agora, eu sempre tive essa interface. Então, para mim, a história da ciência é motivadora nesse sentido, porque me faz voltar, por exemplo, à área, né, a estudar outros conteúdos e eu não me sinto ameaçada, ao contrário, eu tenho uma curiosidade para entender e tentar dar, vamos dizer assim, fazer uma conexão, né, entre aquilo que eu aprendi como ofício do historiador com essa dimensão humana, porque eu acho que a grande contribuição também desses anos de formação no mestrado e com os professores, né, que tive e sobretudo com a perspectiva que a Maria Amélia Dantas desenvolveu e desenvolve na Universidade de São Paulo, foi de pensar essa dimensão humana, né, e a gente foi conhecendo então a historiografia nacional e internacional por essa perspectiva de análise, né? Então, romper com a ideia de ciências como algo do gênio, da genialidade ou de algo anacrônico ou imparcial. Não, na verdade a ciência ela não vai se superando à medida em que vai ficando melhor ou mais perfeita. A gente sai um pouco desse lugar, né, e tenta questionar o próprio fazer científico como uma das dimensões da nossa realidade, né, seja ela no período do século XVII, XVIII, XIX, XX e XXI, né, que é o que estamos vivendo.